Vamos nessa, né, Ronald? É isso aí, a gente vai para Brasília. O João Pedro Melo está conosco, precisa atualizar a informação a respeito de uma fornecedora de serviço de tecnologia que atende as áreas remotas do Brasil, mas que está diretamente ligada a toda a história do Twitter, do X aqui no Brasil, a Starlink. João Pedro Melo com a gente. Ô, Joel. Ô, João, querido, boa tarde, bem-vindo aqui ao Bora Brasil. E a Starlink, hein? Vai continuar a fornecer o sinal aqui para o povo brasileiro? Starlink que tem um papel fundamental, inclusive, quando falamos de segurança nacional. O próprio Ministério da Defesa se manifestou recentemente solicitando e pedindo muito para que o serviço tenha continuidade. Ele só sairia do ar se a Starlink insistisse em não respeitar a ordem decretada, a ordem judicial lá do Alexandre de Moraes em retirar o Twitter. Para você entender, até então a Starlink não estava cumprindo a ordem do STF, do Alexandre de Moraes, em interromper o sinal do Twitter, o sinal do X. Quem tem a Starlink consegue acessar o Twitter. E nós estávamos nessa, né? E aí, vai respeitar ou não vai? Vai cumprir a determinação judicial ou não? E aí, ô João, o que nós temos, meu amigo? Pois é, Joel, boa tarde para você, para todo mundo que está nos acompanhando, para o Ronald também. Olha só, a Starlink, que de fato pertence ao bilionário Elon Musk, ela não estava cumprindo essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, mas ontem essa companhia voltou atrás e disse, então, que iria cumprir essa decisão e bloquear o aplicativo, a plataforma X, em todo o Brasil. A gente já falou aqui nos últimos dias, né, de que o ministro Alexandre de Moraes determinou a suspensão do X até que fossem pagas as multas que giram em torno dos 18 milhões de reais, além da indicação de um representante aqui no Brasil, né? Então, essas sanções foram motivadas pela postura do X de se recusar a remover aqueles perfis que publicavam informações falsas, faziam ataques, inclusive, a instituições democráticas, né, consideradas assim. O ministro Alexandre de Moraes destacou o seguinte, que a Starlink e o X estão operando como o mesmo grupo econômico, ou seja, ambos pertencentes a Elon Musk. E isso justificaria um bloqueio das contas da empresa de internet como garantia do pagamento das multas impostas ao X. Moraes ainda argumenta que a atuação conjunta das empresas facilita a propagação de conteúdos que violam as leis brasileiras. O fato é o seguinte, que depois dessa determinação de Alexandre de Moraes, a Anatel tinha 24 horas ali para notificar todos os provedores de internet a respeito dessa decisão. A Starlink foi uma delas e não cumpriu essa decisão até amanhã de hoje. Começou a cumprir amanhã de hoje. E a Anatel disse o seguinte, que se a Starlink não cumprisse, poderia ser aberto um processo administrativo contra essa empresa. Só que isso aparentemente não será necessário. A gente está aguardando agora, Joel e Ronald, um outro ponto. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Nunes Marques, deve divulgar em breve a decisão sobre a ação que trata a respeito da suspensão da plataforma. Ele foi sorteado para ser o relator desse processo, que foi apresentado pelo Partido Novo, e que defende a suspensão do X como inconstitucional. Por quê? Porque teria ferido a liberdade de expressão, o devido processo legal e a proporcionalidade. O Nunes Marques também vai ser o relator daquela ação apresentada pela Ordem dos Advogados do Brasil, que pede a suspensão de uma multa de R$50 mil para quem utilizar o chamado VPN. Muita gente está dizendo que o VPN é para burlar o sistema e para entrar no X. Não, não é só isso. Esse VPN é uma espécie de software que é utilizado para mascarar o endereço de IP dos dispositivos. Por que isso, João? Pelo seguinte, porque muitas empresas multinacionais, alguns executivos que trabalham para multinacionais acabam viajando para países que muitas vezes não têm acesso a plataformas que são utilizadas por essas empresas. Por exemplo, China e Coreia do Norte há uma série de limitações com relação à internet, por isso esses empresários, esses executivos utilizam essa tecnologia de VPN exatamente para continuar trabalhando ao redor do globo terrestre. Nunes Marques, como relator, pode dar uma decisão individual a respeito desse tema, aceitando ou não o pedido da legenda, ou ainda submeter essa ação ao plenário do Supremo. Após a publicação do ministro Alexandre de Moraes, dessas decisões, a gente teve também, Joel e Ronald, uma série de ataques hackers, tanto nos sistemas do Supremo Tribunal Federal, da própria Anatel, como também da Polícia Federal. Essas três instituições disseram que esses ataques, de fato, já eram esperados e que esses hackers não conseguiram invadir os sistemas, mas apenas causar uma espécie de lentidão para quem acessava os sites
dessa instituição ou dessas instituições. Esses sites já foram normalizados e agora a gente está aguardando aí os próximos passos a respeito dessa questão do X e da Starlink. Bom, pelo menos então Starlink continuará normalmente oferecendo o serviço aqui para o povo brasileiro, para quem depende dela, e ela, cumprindo decisão judicial, não estará ameaçada. Houve preocupação, eu vi, em boa parte do Brasil, principalmente nas áreas em que a Starlink é utilizada com maior frequência, maior abrangência. João, muito obrigado, um abraço para você, viu? Valeu, queridos, um grande abraço, a gente se vê amanhã. Queridão, valeu.